Olá, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui dando continuidade à jornada, à caminhada, na meditação do livro de Êxodo, tá? No vídeo passado, nós falamos sobre as instruções referentes ao tabernáculo. E hoje nós vamos meditar com relação à rebelião, transgressão da aliança, renovação da aliança. E onde nós vamos encontrar isso? Lá dentro do capítulo 32 até o capítulo 34, versículo 35. Tá legal? Então, nós vamos entender aqui resumidamente, nós vamos ter uma base para que quando você se deparar na leitura dentro desse tema, você vai assimilar mediante a essa explicação resumida do que está contendo ali na Bíblia, dentro dos capítulos concernentes à rebelião, transgressão da aliança e renovação da aliança. Veja bem, verificamos ou podemos verificar que um contraste, nós verificamos um contraste na leitura, certo? Enquanto Moisés está lá no topo do Sinai, recebendo instruções para o lugar da habitação de Javé entre o povo, seu irmão Arão está embaixo, liderando esse povo na confecção e na adoração de ídolos. E aonde nós vamos encontrar isso? Lá dentro do capítulo 32, dos versículos 1 até o 26. E o que fala lá? Do bezerro de ouro. Então, enquanto Moisés está lá no topo, recebendo as instruções de Deus, o povo está lá embaixo, fazendo a festividade. E dentro dessa festividade, cada um pega um pouco de joias, né? Que eles vieram do Egito, então o povo tinha joias, tinham pequenas coisas que vieram e trouxeram no transporte. Eles fizeram um conglomerado, reuniram essas peças, derreteram e confeccionaram um bezerro de ouro. Mas o bezerro de ouro, nas minhas pregações, eu costumo dizer para o pessoal que o bezerro de ouro não é equivalente à estátua de Nabucodonosor, uma estátua alta de mais ou menos entre 4 e 6 metros de altura, né? Uma estátua grande, imponente, que pode trazer, quando ao ser vista, um temor, um terror. Não é nada disso. O bezerro de ouro, de repente, é do tamanho de um celular, né? Então, isso é para dizer para nós que às vezes nós temos pequenos objetos que nós nos apegamos muito e nós prestamos culto, ou nós desejamos que aquilo não se perca, não se deteriore e outras coisas mais. Mas quando nós damos muita importância, nós deixamos de buscar a presença de Deus, certo? Mas voltando aqui para o estudo, para que você tenha a base, que vai ali acompanhar dentro da leitura desses capítulos, né? Nós vemos aqui que tem a pessoa de Arão, irmão mais velho de Moisés, né? Que está lá embaixo junto com o povo, enquanto Moisés está no topo do Sinai recebendo as instruções. Ele está liderando esse povo na confecção e na adoração de ídolos, certo? Então nós notamos que eles estão supostamente adorando a Javé, no capítulo 32, versículo 5, que diz assim, vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Versículo 6. Na manhã seguinte ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão ou de paz. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar a farra. Olha que interessante. A minha versão aqui, uma versão internacional, diz: primeiro eles adoraram, né, a Deus. Depois de fazer essa adoração, eles se levantaram e se entregaram à farra. Que farra é essa? Farra de adoração ao bezerro de ouro. Dançar, se embriagar, e mediante a esse estado de loucura, né, adorar ao bezerro de ouro. Parece nada com os dias de hoje, não é verdade? Mas aí vem a palavra do Senhor dando continuidade a esse estudo, que uma punição é acompanhada pela intercessão de Moisés em favor do povo, assegurando a promessa divina de que essa presença de Deus, os acompanhará e, desse modo, os distinguirá
dos outros povos. Ponto. Então nós vamos ler 3 referências bíblicas aqui que estão em Êxodo capítulo 32, versículos 27 até o 29. Êxodo 32, 27 a 29, que diz o seguinte: assim declarou-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: pegue cada um sua espada, percorra o acampamento de tenda em tenda, mate o seu irmão, o seu amigo e o seu vizinho. Fizeram os levitas conforme Moisés ordenou, e naquele dia morreram cerca de 30, ou melhor dizendo, de 3.000 dentre o povo. Então disse Moisés: hoje vocês se consagraram ao Senhor, pois nenhum de vocês poupou o seu filho e o seu irmão, de modo que o Senhor os abençoou nesse dia. Viu a permissão de matança? Viram? Os outros 2 versículos, versículos 30 do capítulo 32. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado, mas agora subirei ao Senhor e talvez possa oferecer propiciação pelo pecado de vocês. Propiciação é perdão. Perdão por conta de quê? De terem adorado o bezerro de ouro. A adoração do bezerro de ouro, ela vai de encontro a uma aliança construída. E essa aliança está lá em Êxodo capítulo 20, onde Deus combina e o povo consente, ou seja, dá um joinha, dá um ok. Enquanto isso, você deixa o seu like aí no vídeo, por gentileza, para ajudar o canal, tá? E o povo consente, dando um joinha: Deus, tudo que o Senhor propôs, nós assim o faremos. E dentre essas coisas tem o ato de adorar a outros deuses, coisas que Deus abomina. Mas aqui no capítulo 32, o povo quebra a aliança, ok? E eles foram punidos com morte. Ouviu eu falando, relatando mediante a palavra de Deus que 3.000 pessoas morreram? Pois é, por conta da transgressão da aliança, ok? Capítulo de número 33, versículo 23, onde nos diz... Capítulo 33, versículo 23. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Isso aqui é tremendo. Eu até coloquei minha Bíblia paralelamente centralizada aqui em relação ao celular, porque esse versículo é muito poderoso. O título desse versículo é Moisés diante da glória de Deus, onde Moisés diz ao povo, versículo 12, acompanhe aí na sua Bíblia se você puder: tu me ordenaste, conduza esse povo, mas não me permite saber com quem me enviarás, sabe quem enviarás comigo? Não permite saber quem enviarás comigo? Disseste, eu conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. E o Senhor responde, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou, se não fores comigo, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que poderá mais distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. Olha o quanto Deus é poderoso.
E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Eu entendo Moisés, sabia? Mesmo Moisés, tendo sido chamado, tendo recebido a missão, tendo feito tudo isso que dentro do meu consentimento, dentro da minha ideia, são coisas muito milagrosas, sabe? Porque, por exemplo, até hoje eu não vi o mar se abrir. Até hoje eu não vi um rio se abrir. Porque lá na frente nós vamos ver que ao passar do Jordão, isso já na época de Josué, quando os homens que carregavam a presença do Senhor pisaram na água do Rio Jordão, o rio se dividiu em duas partes. Nunca vi isso acontecer. Mas Moisés viu, pelo menos o episódio do mar. Moisés já era morto quando aconteceu o episódio do Jordão, certo? Mas Moisés viu tantos milagres, sabe? Eu fico pensando quando Moisés viu o cume do monte ser envolvido por uma nuvem e Deus estava ali. E ele ouviu da nuvem a voz de Deus e ele escrevia. Ninguém mais além de Moisés, humanamente falando, percebeu isso. Só quem esteve muito perto foi Josué. Porque quando Moisés subiu para o monte, Josué ia com Moisés até uma certa parte. Josué acampava numa certa parte e Josué estava no cume do monte ouvindo a voz de Deus. Certo? Mas, dentro dessa minha narrativa, para endossar a minha compreensão ao meu voto de dar razão para Moisés, Moisés queria ver Deus face a face. Porque Deus é tudo de bom, cara. Deus é justo, fogo consumidor, provedor. Deus é tudo. Deus é quem garante. Nós, humanamente falando, nós estamos amedrontados. Por mais que nós nos permitimos ser trabalhados por Deus, nós somos amedrontados. Sabe por quê? Por causa da junção e por causa do envolto de incertezas que nos rodeiam. E quando nos deparamos em um caso como Moisés, nós vemos um cara que entendeu que Deus é segurança, Deus é garantia. Deus é garantia. Nós acabamos de ler aqui que Moisés fala, o teu povo, se tu não estiveres com o teu povo, não adianta nem levantar daqui para partirmos para outro lugar. Sabe por quê? Garantia. Deus é garantia de tudo, gente. Então, tá vendo como, sendo um simples estudo, nós temos em tempo real palavras reveladas? E a palavra revelada de hoje é garantia. Deus é a nossa garantia. Nós estamos envoltos, nós estamos de repente submergidos num mar de incertezas. Mas Deus é a nossa garantia. E quando nós temos a nossa garantia, todas as incertezas, por mais que sejam tangíveis ou intangíveis, nós deixamos lá no altar do Senhor e não pegamos de volta, entendeu? E quando nós entramos neste momento entre o deixarmos e o retornarmos para os nossos afazeres, eu me refiro a deixarmos as incertezas lá no altar do Senhor. Quando nós nos direcionamos para outros cantos, outros campos, quer queira Deus nos enviar, nós estamos praticando nos descansar. Quando nós descansamos, aquelas incertezas, o envolto de incertezas, não fazem parte mais do nosso cenário, porque nós entendemos que em Deus nós temos garantia. Deus é a nossa garantia.
E quando nós temos a certeza da nossa garantia, nem o tempo mais nos importa. O tempo não nos importa mais. Sabe por quê? Porque aquele que faz questão do tempo cronometra tudo. Tem ideias de tudo. O descansar dentro dessa certeza é distante. Então, quando nós estamos dentro do tema chamado descansar, o tempo não nos importa. Por quê? Deus está cuidando. E Deus é a nossa garantia. Então, Moisés, dentro disso tudo que eu expressei para vocês aqui, significa que faltava uma cereja no bolo de Moisés. É ver Deus face a face. Eu acho que se não houvesse a ideia de ninguém poderia permanecer vivo se contemplasse a Deus, acho que se nós contemplássemos, se cada um de nós contemplasse Deus, eu tenho certeza, eu estenderia minha mão e pedia a Deus para me levar na hora. Tem umas coisas que eu vejo aí, no meu pouco tempo de vida, que eu vejo Deus fazendo, eu peço a Deus para me levar na hora. Pode me levar, sim, me leva, me perdoa, porque aqui nessa terra eu não quero viver mais, que não sei o que lá. Moisés, com certeza, eu queria ver Deus, e Deus falou para ele, tu vais me ver, mas tu vai me ver descosta. O que vai acontecer? Você vai estar escondido lá, ou você vai estar em cima dessa pedra, eu vou passar, eu vou tampar primeiro com a minha mão, e você vai me ver passando descostas. Eu duvido que Moisés não tenha pensado em pedir para Deus o levar naquele momento. Me leva, Senhor, não leva. Sabe por quê? Por causa da garantia. Aquele que tem ideia do que significa a garantia de Deus, ele não distribui as suas esperanças para as coisas corruptíveis. E as coisas corruptíveis estão empregadas neste mundo. Empregadas neste mundo como forma de consequência da própria queda do homem. E é por isso que eu entendo nos dias atuais que a garantia é tudo. Porque eu entendendo que é a garantia, eu não gasto energia com determinadas coisas nesse mundo, porque as determinadas coisas desse mundo não têm solução. O que tem solução é a minha vida, é a sua vida. Sabe por quê? Porque ao mesmo tempo que nós estamos aqui para servir, e mesmo que haja a incidência do pecado, nós temos chance de sermos melhores. E o que está impregnado como pecado, que não tem o poder de nos atingir, em nome de Jesus, a partir de agora, não tem poder de nos atingir, o pecado não tem poder de nos atingir, mas a nossa vida tem chance de se redimir a cada dia, de a cada dia reconhecermos nossas falhas, pedirmos perdão por conta dos nossos pecados, para alcançarmos a salvação, porque em Cristo nós já estamos salvos. Entendeu? Então é por isso que existe mais uma palavra revelada que significa garantia, esperança e confiança em Deus. Mas voltamos aqui para encerrarmos esse vídeo, porque ele já está ficando longo, né? Nós lemos aqui dentro dos versículos que estão lá no capítulo 34, né? 34 de Êxodo. Nós vamos continuar a nossa caminhada aí. E essa é a importância de incluir aqui as breves narrativas sobre a tenda do encontro. A tenda do encontro ficava dentro do arraial, onde o povo estava acampado, tá bom? Por que eu prefiro falar acampado? Porque de fato o povo estava acampado. E tem pregadores que, levados pelas suas emoções, falam de uma maneira a palavra peregrinação, nos dando a consciência, a ideia de que o povo ficou andando em círculos. Mas a maioria do tempo o povo ficou acampado, certo? Acampado por conta das suas próprias quebras de aliança, tá bom? O povo quebrou a aliança. Eu dei um exemplo aqui dentro de Gênesis 32, a adoração ao bezerro de ouro, quebrou a aliança que Deus tinha feito lá em Êxodo capítulo 20, e o povo lá no capítulo 32 vai e transgride, adorando outro Deus, que não é o nosso Deus, com D maiúsculo. Tá legal?
E a visão mostra a glória de Deus. No capítulo 34, a aliança é renovada. Olha só, capítulo 32, o povo quebra a aliança. Capítulo 3, Moisés sobe lá para ter o renovo. Aí no capítulo 34 alcança o renovo da aliança. E um breve resumo da aliança está incluído no contexto de uma outra teofania significativa. A linguagem da autorrevelação de Javé nos versículos 4 até o 7. Lembra que nós lemos lá? Que Javé se revela a Moisés? Moisés vê ele passando de costas. É um dos momentos mais importantes na história bíblica. Olha só, importante mesmo. Viu o suprassumo dos milagres, das coisas que os nossos olhos ainda não contemplaram. Moisés contemplou, Moisés viu. Sendo aplicada por todo o restante do Antigo Testamento. Lá na narrativa conclusiva, tem a ver com Moisés emergindo da tenda do encontro com um semblante que irradia a glória de Deus. Olha o que o contato com a glória de Deus faz, acarreta nas nossas vidas. Entendeu? Antecipa a glória que descerá sobre o tabernáculo quando este estiver concluído. Eu aproveito para vos dizer que é o seguinte: o que acontece com as nossas vidas hoje é que eu não quero aqui incentivar de forma alguma uma política separatista. Entenda bem. Quero aqui incentivar a comunhão, o bom relacionamento entre os irmãos. Mas tem uma coisinha que é verdade nos tempos de hoje. É que se nós, dentro de um conluio, de um grupo de pessoas, se nós nos envolvermos, lá na frente o que vai nos acarretar é sermos iguais a eles. Mas aqui nós temos um exemplo diferente, de tanto contato, de tanto relacionamento com Deus. Quando Moisés vê a glória de Deus, quando Moisés passa por isso que eu acabei de ler para vocês aqui nos versículos 4 e 7, ele sai de lá com o rosto brilhando, cara. E sabe por que não acontece isso com a gente hoje? Porque a gente não se relaciona com Deus da maneira que nós deveríamos nos relacionar. Porque Moisés, dentro de tudo que aconteceu, Moisés nos ensina sobre relacionamento. É estar nos mesmos, olha, presta atenção. Depois de Adão, se não me falha a memória, que Adão teve momentos com Deus, Eva teve momentos com Deus, ou seja, habitando no mesmo ambiente, nós vemos a pessoa de Moisés. E olha que Deus se manifestou em espírito ali, tá? Olha que como que Moisés saiu com um semblante, com o seu rosto como a luz. Por causa de quê? De relacionamento. Então que você que tem a palavra de Deus, medita nela de dia e de noite, seu rosto, suas ações, suas atitudes têm que resplandecer, assim como você lê na palavra e não negocia os seus princípios, tá? E isso não vai contaminar, porque contaminar é uma palavra muito pejorativa e não tem sentido com o que nós estamos estudando aqui no dia de hoje. Mas você vai contagiar. E contagiar para essa palavra, para esse estudo que nós estamos tendo, é bastante apropriada para você que segue a Deus e não se exclui, não se evita, não se cancela, mas sim faz de tudo para falar a palavra de Deus para as pessoas. E quando você fala a palavra de Deus para as pessoas são transformadas. Não é por causa de você e eu, nós não fazemos nada. Nós somos agentes que evangelizam. E é através da palavra que sai nas nossas bocas, porque a mesma já transformou o nosso jeito de ser, o nosso sentido. Ela deu sentido à nossa vida, a palavra de Deus. Elas fazem as pessoas realmente serem diferentes, serem transformadas, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem um efeito, seu relacionamento com Deus, vivido aqui por Moisés, fez o seu semblante, o seu rosto ficar claro, ficar como uma luz. Imagina a palavra que sai da sua boca, a palavra de Deus que sai da sua boca. O que ela faz? Você já parou para pensar
como que nos dias atuais a palavra que sai das nossas bocas pode atravessar fronteiras. É por isso que eu fiz esse vídeo aí. Esse vídeo que ele possa não somente ensinar você a palavra, mas através da palavra revelada possa transformar o seu ser e você ter no dia de hoje o seu entendimento transformado, a sua vida mudada. Você que gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? Nos siga para que dias após dias você possa ter novos vídeos aí, para que esses vídeos agreguem na sua vida, agreguem ao seu conhecimento, tá bom? Que a graça e a paz do Senhor sejam sobre vocês, que Ele vos abençoe. Um forte abraço.